Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 29/7/2020, são 9 horas e 32 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo, entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Vamos dar início ao 12º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública. Devido ao isolamento social e por causa da pandemia Covid, esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Esse ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e o Centro de Controle de Zoonose da CCZ da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, é uma longa parceria ao longo desses anos que a gente vem realizando esse ciclo com, modéstia à parte, com bastante sucesso. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. A comissão organizadora desse evento, ela é formada pelo professor Delcio Natal, que é aposentado do Departamento de Epidemiologia, por mim, e pelos colegas do CCZ, né? Werner Santos Garcia, médico veterinário, diretor da Divisão de Vigilância, Zoonose e Analista de Saúde, pelo Gerson Garbim, médico veterinário, analista de saúde, que está na retaguarda e nos ajudando também nesse evento, e o Gladson aqui presente, né? Vai estar junto com a gente hoje também como mediador. Ele é biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância em Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, a CSEX, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação, da FSP USP, que nos tem dado esse apoio para a realização desse evento, todo esse suporte técnico, né? Antes de dar início às palestras de hoje, informamos que as palestras do próximo mês está marcada para o dia 26/8/2020 e serão apresentadas nessa mesma plataforma. E os temas a serem discutidos serão vigilância das leishmanioses no município de São Paulo, com a professora Tamara Leite Cortes, da Covisa São Paulo. Depois, a segunda palestra, nós temos a bioecologia de flebotomíneos e sua importância em saúde pública, com o professor Dr. Fred Galves, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, do Departamento de Epidemiologia. Um aviso importante aos participantes, né, que queiram o certificado dessa palestra, precisam solicitar no link que vai estar disponível na página do YouTube da faculdade. Então, é só preencher a ficha com o nome completo, a instituição e o e-mail, e esse link ficará disponível das 9 horas até as 12 horas na página aí da faculdade. E uma coisa importante, quem não solicitar essa inscrição aí pelo canal do YouTube, não receberá o certificado por e-mail. Então, por favor, coloque certinho o nome e e-mail para que não ocorra problema na hora do pessoal do CSEX enviar esse certificado. A primeira palestra de hoje será esporotricose humana no município de São Paulo, com a doutora Vivian Aiuti. Ela é do Covisa, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Logo em seguida, a segunda palestra será sobre histoplasmose e criptococose, com o Dr. Lucas Xavier Bonfietti, do Instituto Adolfo Lutz. Vale a pena lembrar que esses temas apresentados hoje, a esporotricose, histoplasmose e criptococose, elas são zoonoses transmitidas por animais domésticos ou silvestres e que têm uma grande importância na saúde pública. Então, daí que nós estamos discutindo com vocês esses dois temas tão importantes hoje. Bom, feita essa apresentação inicial, a gente vai dar início à primeira palestra. Antes, eu vou apresentar a doutora Vivian Aiuti. Depois, no segundo bloco, na hora que o Lucas for fazer a apresentação dele, eu faço a apresentação dele. Tudo bem? Então, a doutora Vivian Aiuti, ela é médica, possui graduação pela Faculdade de Medicina da USP, ela possui especialização em residência médica,
em pediatria no Instituto da Criança, pela Faculdade de Medicina da USP. Ela possui especialização em epidemiologia para serviços de saúde pela Faculdade de Saúde Pública. Desde 2000, atua na área de vigilância em saúde. Atualmente, é médica coordenadora do Núcleo de Doença Transmitida por Vetores e Outras Zoonose, da Divisão de Vigilância Epidemiológica e da Coordenadoria de Vigilância, Saúde e Covisa da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de São Paulo. Antes de dar início às palestras, em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer a participação de todos que estão nos assistindo e também agradecer a participação dos 2 palestrantes convidados, né, que se disponibilizaram a participar desse ciclo mais uma vez, né, que já participaram em outras ocasiões. Então, em nome da comissão, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês participarem, que é com muito prazer que a gente tem a receber vocês novamente. Então, doutora Vivian, a senhora pode dar o início à sua palestra. E mais um recadinho importante, assim, os participantes que estiverem assistindo pelo YouTube, se quiserem fazer perguntas, vão colocando no chat, que a gente vai organizar essas perguntas e no final das 2 palestras nós encaminharemos as perguntas para os 2 palestrantes tentar responder. Tá ok? Muito obrigado e boa palestra, doutora Vivian. Agradeço muito a oportunidade de falar esporotricose, que acho que é uma doença que está adquirindo uma relevância muito importante, que a gente tem muito que se preocupar. E de poder trazer um pouco do que a gente está fazendo no município de São Paulo. Bom, então a esporotricose é uma doença fúngica, né, de implantação subaguda ou crônica, que é causada por fungos do complexo esporotrico-Schenck, né? No Brasil, foi identificado o brasiliensis, e que parece ter uma virulência maior, uma capacidade maior de produzir infecção e de transmitir, principalmente através dos felinos, né? Esse fungo, normalmente, ele atinge a pele, o tecido subcutâneo e os vasos linfáticos, mas, eventualmente, ele pode atingir outros órgãos, se tornar uma doença sistêmica disseminada. A primeira vez que foi descrito essa doença, o agente foi em 1898, pelo Benjamin Schenck, e a partir daí que ficou o nome de Sporotrix-Schenck. No Brasil, os primeiros relatos de caso foram em 1907, por Lutz e Splendore, que conseguiram cultivar o fungo na forma de levedura. Essa doença era muito descrita, associada tendo como fonte de infecção as pessoas que manipulavam solo, vegetais, principalmente era muito conhecido como uma doença dos roseiros, por causa que você mexe em roseira, por causa dos espinhos, de ter a inoculação dos agentes. E também começou a ser descrito também a transmissão por animais, principalmente por gatos, apesar de ter relatos de diversos associados a outros animais, como roedores, esquilos, até eventualmente alguns insetos, né? Então, ela era mais conhecida como uma doença profissional, associada a jardineiros, agricultores, pessoas que trabalhavam em projetos de reflorestamento. Em 1945, foi publicada a primeira referência mundial de caso em São Paulo, transmitido através da arranhadura do gato. E a partir da década de 80, começou a aumentar muito os relatos associados a gatos domésticos como fonte importante de transmissão da doença, né? Eu não vou entrar em detalhes epidemiológicos, porque o tempo é curto, senão a gente não consegue falar a parte do município. E a gente teve os grandes relatos de epidemia, né, de transmissão associada a gatos no Rio de Janeiro. Eu trouxe esse mapa, que é de um artigo publicado, de um alerta do aumento da ocorrência de esporotricose no Brasil.
são levantamentos feitos de trabalhos publicados. Então, a gente vê nessas áreas vermelhas mais escuras, se referem a relatos publicados de transmissão zoonótica em humanos e também de casos de felinos na literatura. Essa parte mais azulzinha são relatos em literatura científica de ocorrência de esporotricose em felinos. E os rosas não têm publicação, mas têm relatos em congressos ou relatos informais de ocorrência de esporotricose. Então, a gente vê o tamanho do problema no Brasil, como isso tem expandido. Se a gente olhava os relatos no Brasil há um tempo atrás, tinha referências no Rio, aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, e não muito mais que isso. E a gente tem visto uma grande expansão da ocorrência de esporotricose. Então, em relação à doença, né, ele geralmente tem uma inoculação direta do fungo na pele, né, geralmente através de alguma coisa pontuda, tipo farpas, espinhos, ou então a arranhadura, né, unhas de gato, e a principal entrada é cutânea, mas alguns casos pode ocorrer de via respiratória por inalação do fungo, e isso pode levar a casos pulmonares primários, mas isso é uma situação bem mais rara. O período de incubação nas pessoas, ele pode variar de poucos dias a 3 meses, né? A média é de 2 a 3 semanas. Eventualmente pode ser um pouco mais longo, chegando a 6 meses. As formas clínicas principais são a cutâneo localizada, a cutâneo linfática, a cutâneo disseminada e tem as formas também extracutâneas. A forma cutâneo localizada, ela é restrita à pele, né? E às vezes pode ter um discreto comprometimento linfático. Ela geralmente começa com um nódulo avermelhado no local em que houve a inoculação do fungo, e esse nódulo ele vai desenvolvendo, pode adquirir um aspecto verrucoso, pode ficar ulcerado, frequentemente tem a presença de crostas. E também pode ocorrer essa forma localizada em mucosas, né? Como da boca, dos olhos. Atualmente, nesses locais em que tem transmissão maior, tem aumentado o relato de casos de esporotricose em mucosa ocular. Alguns exemplos, né? Aqui são fotos nossas de pacientes identificados, nossas, geralmente associados a algum felino. Então, muitas vezes a gente acaba encontrando nessa primeira lesão inicial, sem que você tenha a disseminação linfática, né? E aí outros aspectos de ulceração, de crostas da localizada, né? A forma mais frequente habitualmente é essa cutâneo linfática, em que ela começou com aquele nódulo, né? Naquela forma cutâneo localizada, e a partir daí ela vai fazendo o caminho dos vasos linfáticos, formando um cordão endurecido, e ao longo desse cordão, ele vai formando outros nódulos, que acaba dando um aspecto de rosário, né, a linfangite nodular, né? E pode ter linfomegalia discreta. Então, você tem em braço essas lesões, você pode ter aumento de gânglios axilares, etc. Então, esse é um aspecto geralmente mais característico e mais fácil para você fazer o diagnóstico clínico da esporotricose, né? Então, você vê os nódulos, alguns desses nódulos vão ulcerando, né? Aqui a gente já vê alguns cicatrizando. E agora também mais algumas imagens, né? Esses aqui são de literatura e esses são de casos encontrados associados a felinos, né? A outra forma, que é bem mais rara, é a cutâneo disseminada, em que essas lesões nodulares, elas acabam se disseminando pelo corpo, né?
Essa forma ocorre mais frequentemente em pacientes imunodeprimidos, né? Então, pacientes que podem ter eventualmente HIV, associado também ao alcoolismo, quadros hematológicos, diabetes, etc. Mas são formas bem mais raras. E as outras formas são as extracutâneas, né, que são mais raras ainda, que podem atingir outros órgãos além da pele, como pulmão, testículo, ossos, articulações, sistema nervoso. Né? Na forma, eventualmente, você pode ter a ingestão, a inalação de fungo e produzir uma pneumonia cavitária crônica. Né? Essas outras formas, elas acabam sendo mais por disseminação sanguínea. Também é mais frequente em pacientes imunodeprimidos associados ao alcoolismo. E também tem algumas formas de manifestações de hipersensibilidade, em que a pessoa tem uma resposta exacerbada ao fungo. Então, desde eritema nodoso, eritema polimorfo, a síndrome de Sweet, às vezes você pode ter quadros de artralgia ou artrite reativa. A esporotricose, né, ela faz diagnóstico diferencial com outras lesões de pele, né? Entre as doenças infecciosas, os principais diagnósticos diferenciais são a blastomicose, a leishmaniose tegumentar, né? A gente usa para ajudar a lembrar, né, o Blacht, né? Então, a esporo é o E, tem a cromablastomicose e a tuberculose cutânea. E entram os não infecciosos, como sarcoidose e o carcinoma espinocelular. Então, é importante o diagnóstico diferencial, né? Nem tudo que parece esporo necessariamente é esporo. O diagnóstico, ele pode ser clínico, né? Pelo tipo das lesões, e o clínico é mais fácil de fazer quando tem aquela forma cutâneo-linfática, né? Nas lesões únicas, nas localizadas, é mais difícil esse diagnóstico. E lembrar que um importante fator para você fazer o diagnóstico clínico é o risco epidemiológico. E o que a gente está vendo agora, principalmente o associado a felinos com esporotricose. E o laboratorial, que pode ser o micológico direto, a cultura, que é o padrão ouro, o histopatológico, a identificação do corpo asteroide, PCR e sorologia, né? A cultura, que acaba sendo a melhor forma de diagnóstico para casos humanos. A quantidade de fungos nas lesões nas pessoas, ele não é tão grande. Então, muitas vezes, o micológico direto, ele pode dar negativo sem necessariamente querer dizer que não é esporotricose. O encontro do corpo asteroide também não é algo tão simples, né? E PCR, sorologia, ainda não temos de rotina né, para diagnóstico. Então, a nossa principal forma de diagnóstico laboratorial é a cultura. A cura espontânea é rara, né? E, via de regra, o itraconazol é a droga de primeira escolha com uma boa resposta terapêutica. Tem outras soluções que você usa em pacientes com contraindicação para itraconazol ou que apresentam resistência, como o iodeto de potássio, terbinafina, anfotericina B, para aqueles casos mais graves, disseminados, ou então aqueles que atingem outros órgãos. E para as lesões localizadas, atualmente também está se descrevendo alternativas como a termoterapia, a criocirurgia. Então, falando um pouco da esporotricose aqui no município de São Paulo, né? A esporotricose, a primeira informação que a gente teve foi de um rumor de uma moradora do distrito administrativo de Itaquera, que fica aqui na região leste do município de São Paulo, que relatou no mutirão de castração que tinha gatos com a presença de esporotricose em pessoas. Foi desencadeada uma investigação pelo Centro de Controle de Zoonoses, né, que atualmente se chama Divisão de Vigilância de Zoonoses,
e foi encontrado a informação de que tinha 9 felinos que foram ou evoluíram a óbito ou foi realizada eutanásia e 6 pessoas com diagnóstico de esporotricose. 3 desses eram de funcionários de uma clínica veterinária. Então, acho que a gente tem a primeira coisa importante, investigar um rumor, né? O rumor pode significar algo, pode ser que não, mas é importante você investigar o rumor para entender a dimensão. E aí, para entender melhor o que estava acontecendo naquela região, foi organizada uma busca ativa casa a casa, em que se fez levantamento tanto da população de cães e gatos, verificou se tinha animais com lesões, pessoas com lesões, as características ambientais do local. E isso foi uma ação conjunta com os profissionais do DVZ, né, da vigilância epidemiológica da parte humana e da Unidade de Vigilância em Saúde de Itaquera. Né? Então, foi delimitada a área e feito toda a investigação. E quando a gente para pensar, a gente vê que, na verdade, a esporotricose no município de São Paulo começou como uma ação de saúde única, né? Naquela época, a gente nem tinha esse conceito tão divulgado, tão conhecido. Eu, por exemplo, naquela época nem tinha ouvido falar. Mas a gente tinha profissionais excelentes, né, tanto do CZ, da Vigilância Epidemiológica, da UFES, que conseguiram pensar nisso como um todo, né? E não de só ver os animais ou só ver as pessoas. Então, a Esporo, no município, já nasceu como saúde única. Aí foi feita a definição de casos suspeitos, né? A gente foi levantar de literatura as informações basicamente que tinham da transmissão felina, quase todos os artigos eram do Rio de Janeiro, então nós estabelecemos o que iam ser os casos de gatos suspeitos que iam ter que ser investigados, a definição de caso suspeito para humano, né? Então para gato ficou lesões de pele com aspecto de úlceras ou nódulos que não cicatrizam e pessoas também que tinham nódulos ou úlceras que não cicatrizam. E como nesse momento a gente estava preocupado com a transmissão zoonótica, foi avaliado o contato nos últimos 12 meses com gatos com lesões nodulares ou ulceradas e que não cicatrizavam. Aí, quando a gente levanta o problema, a gente precisa dar uma resposta para essas pessoas. Então, foi visto que a gente precisava ter um local para atendimento, para diagnóstico e tratamento desses casos humanos. Nós entramos em contato com o Instituto Infectologia Emílio Ribas, né, no ambulatório de dermatopatias infectoparasitárias, que já era nosso parceiro para a leishmaniose tegumentar, e a gente estabeleceu uma parceria excelente. Eles ficaram de atender os pacientes, quando eram identificados, eram encaminhados, eles faziam a biópsia do material, o diagnóstico laboratorial era feito lá no Instituto de Medicina Tropical, eles faziam o tratamento e o segmento desses pacientes. Para termos ideia da dimensão e poder acompanhar essa situação epidemiológica, optamos por fazer a notificação no sistema oficial do SINAM e utilizamos a ficha de notificação conclusão, que é uma ficha pobre, mas a gente optou por utilizá-la porque permitiria ter um banco de dados para acompanhar qual que era a dimensão desse problema. Do mesmo jeito que a gente fez para os humanos, foi necessário o atendimento, diagnóstico, tratamento também dos casos animais, né? Então, foi elaborado todo um protocolo pelo CCZ. Fizemos um informe técnico, e o informe técnico continuava com aquela visão de que tudo é uma coisa só, o animal e o humano, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Então, o informe técnico, ele tanto abordava a parte animal como a parte humana, tanto de condutas como de vigilância. Foram feitas uma série de divulgações, capacitações, né, do problema, né? As nossas UVs foram capacitadas e, a partir daí, eles começaram a identificar nas suas atividades de rotina outros locais com ocorrência de esporotricose. E todo um cuidado de abordagem para que as pessoas não
não começassem a abandonar os animais e tivesse um problema maior de expansão da doença. Foi feito também a avaliação da parte ambiental, né, com coleta de material para pesquisa de Spodotrix. O que a gente viu naquela área de Itaquera eram locais que tinham muitos acúmulos de areia, né, locais com presença de roedores, né, muitas pessoas diziam que tinham os gatos, porque eles caçavam os roedores, né, então isso eram as características ambientais do local, que também você vê de literatura, tem trabalhos do Rio que mostram também esse mesmo tipo de característica. E aí foi-se trabalhando, né, ao longo desses 9 anos, e esse ano nós fizemos a revisão do informe técnico da esporotricose humana, né, para vigilância e parte de manejo clínico, porque nós tínhamos uma unidade de referência, que era o Emílio Ribas. Com o aumento dos casos, a distância, o tamanho do município, a gente precisava de outros locais também para ajudar no atendimento. Então, para ter outras referências, também você precisava de um protocolo de manejo. Então, esse protocolo tem uma parte de introdução, né, apontando a situação epidemiológica, a parte da relevância da doença, sobre o agente etiológico, as formas de transmissão, período de incubação, as manifestações clínicas, o diagnóstico diferencial, o diagnóstico laboratorial, tratamento, prognóstico, as unidades de referência para tratamento desses casos que a gente implantou no município de São Paulo, as ações de vigilância epidemiológica e referências para ampliar o conhecimento, né? Nós estamos com essa versão de 22 de junho, mas essa semana vai estar saindo uma nova versão, porque as unidades de referência mudaram um pouquinho e alguns outros detalhes. Então, até o final da semana, a gente vai estar disponibilizando aqui no BVS a versão atualizada. A definição de caso suspeito, a gente ampliou um pouquinho em relação àquela inicial, né? Continua com os nódulos ou úlceras que não cicatrizam, com ou sem comprometimento linfático, e que tenham tido contato nos últimos 6 meses com gato, cão ou outro animal, que também tenha lesões nodulares ou exulceradas e tenha tido diagnóstico de esporotricose, ou também aquela outra, a forma através da manipulação de matéria orgânica. E o caso confirmado, a gente sempre vai dar preferência para o clínico laboratorial, então que tenha qualquer um desses exames positivo para esporotrix, e basicamente para o município a gente vai enfocar a cultura. E o clínico epidemiológico, aquele caso que tenha contato com o animal que tenha diagnóstico laboratorial de esporotricose, ou com uma descrição de contato com material orgânico, e lógico, tem as lesões características, né? A gente precisava também para o município de São Paulo ter um local para diagnóstico laboratorial. A gente acabou optando por ser cultura, que é o padrão ouro, né? E o nosso laboratório de referência passou o Labzô, que já é nosso laboratório de referência para uma série de doenças, assim como dengue, leptospirose no município, o nosso laboratório de referência é o Labzô, ele passou a ser também para os casos humanos de esporotricose. Ele já fazia o diagnóstico laboratorial dos casos em animais, né? E agora ele passou a ser a nossa referência para o diagnóstico laboratorial através da cultura de esporotricose. O protocolo de tratamento, nós usamos o protocolo utilizado pelo ambulatório de dermatopatias do Emílio Ribas, né, que era a nossa referência de suporte. Então, as formas principais são a cutâneo fixa localizada, em que você usa itraconazol, numa dose inicial de 100 mg a cada 24 horas, de 30 a 60 dias. E a orientação é manter pelo menos 3 a 4 semanas após a cicatrização da lesão, né?
A esporotricose é daquelas doenças que não é tão fácil de tratar, porque o tratamento é prolongado, né? Então, precisa de uma boa adesão das pessoas para completarem todo esse tempo de tratamento. E nos casos da cutâneo-linfática ou linfocutânea, você começa com uma dose maior, de 200 miligramas de itraconazol cada 12 horas, durante 60 dias. Depois reduz para 100 miligramas cada 12 horas, por mais 60 dias. A mesma coisa, tem que manter pelo menos 3 a 4 semanas após a cicatrização da doença. E as outras soluções terapêuticas, elas continuam válidas, né, para os casos em que não é possível utilizar, ou tem resistência ao itraconazol, ou gestantes, outras situações. A ficha que nós continuamos usando é de notificação-conclusão, né? E o que a gente reforça, o uso do campo observação para preencher o restante das informações, tal como descrever a fonte de infecção, né? O local das lesões, o diagnóstico laboratorial, se foi feito, cultura, se deu positivo, a data do início e a medicação prescrita, né? No município de São Paulo, ainda nós temos uma situação que a gente consegue ir atrás dos casos e montar um banco com essas informações em paralelo da maioria dos pacientes. É óbvio que isso não vai ser sustentável por muito tempo, né? E aí também, para facilitar, né, a adesão dos pacientes, porque uma referência só, o Emílio Ribas, é complicada, as distâncias são grandes no município. Se pegar pessoas, por exemplo, de Itaim Paulista ou lá de Pedreira, o Emílio Ribas fica distante, né? Fora isso, a demanda aumentou também, o Emílio Ribas começou a ter dificuldade para absorver toda essa demanda. Então, foram estabelecidas unidades de referência por coordenadoria, né? Num total de 10 referências, né? Como a gente optou por manter, por enquanto, pelo menos o diagnóstico laboratorial com biópsia da lesão, então era lugar que você precisava ter dermatologista. Então, ficaram as AMAs especialidade ou o Hospital Rede Hora Certa, com um dermatologista para poder fazer essa avaliação e fazer o diagnóstico laboratorial. A referência para os casos mais complexos, de resistência, da espora disseminada, continua o Emílio Ribas, né? Que tem sempre nos dado um suporte maravilhoso. Os fluxos em relação de encaminhamento. Então, esses pacientes preenchem essa definição de caso suspeito, muitas vezes eles são encaminhados pelo próprio Centro de Controle de Zoonoses, porque as pessoas sabem que trata dos gatos, procuram lá e aí eles identificam pacientes também com lesão na pele, né? Outras, as UVs, as nossas unidades de vigilância em saúde, quando identificam gatos com a doença, também na busca ativa para avaliar a extensão da área e poder avaliar a parte dos felinos, identificam pessoas, né? E também nós vamos ter pessoas com demanda espontânea que vão aparecer na unidade. Nos casos em que o CCZ e as UVs identificam pessoas associadas a gatos com lesão, tem a folha de encaminhamento em que você já passa essa informação que essa pessoa é suspeita de que tem lesões e teve contato com um gato com a presença de esporotricose. Esse paciente é encaminhado para a unidade básica de saúde, que avalia, e os casos com indicação encaminha para essas unidades, para uma daquelas 10 unidades de referência. E a gente pede para notificar todos os casos suspeitos. A unidade de referência, então, vai fazer o atendimento do paciente, o diagnóstico laboratorial, o tratamento, né? Vai encaminhar as amostras para o Labizô, que devolve os resultados, notifica a UVs de atendimento e faz o acompanhamento todo do paciente. E aí a parte da unidade de vigilância e notificação, que faz as digitações no SINAM,
notifica os casos de outros municípios, que a gente também pega e passa para o CVE e para os outros municípios, né? E também ajuda a avaliar os casos especiais em que você precisa de alguma coisa mais de atendimento. E a unidade de residência, que vai acompanhar todo o tratamento desse paciente, vai avaliar a parte de felinos e ter as ações pertinentes. A outra coisa importante para lembrar, que você tem casos de arranhadura, de mordedura, então eles têm que ser avaliados em relação a acidentes com animais potencialmente transmissores da raiva. Então, também lembrar, né, se o animal desaparecer, se o animal morrer, você tem as condutas de acordo com o tipo de lesão, se o animal é da própria pessoa, ele pode ser observado. Então, lembrar dessa parte também da parte de avaliação de risco para a raiva. Aqui eu trouxe um pouquinho, né? Então, isso são as coisas que nós estamos fazendo, atualizamos, né, o protocolo, e aqui um resumo da situação epidemiológica. Então, aqui estão os dados, né, a fonte desses casos humanos é o Sinan. E a grande parte das nossas notificações até o momento, né, foi sempre do Emílio Ribas, que apesar da doença, né, em 2001, não ser de notificação compulsória, nós fizemos um acordo de que fossem notificados todos os casos humanos suspeitos no Sinan. Então, a maioria dos casos que o Emílio Ribas atendeu é do município de São Paulo, né? Nós temos 371 casos humanos confirmados, mas a gente vê que os nossos vizinhos também têm esporotricose e alguns são atendidos aqui, como Diadema, Guarulhos, entre outros, né? E aqui eu só trouxe mais para um alerta que o Centro de Controle de Zoonoses, ele recebe amostras também de felinos de outros municípios, né? Então, o que chama atenção, Guarulhos, que tem mais de 2.500 amostras de felinos positivas para esporo, mas a gente também recebe de diversos locais, como Peruíbe, Diadema, Barueri, Caraguá, etc., então, mostrando que o problema não é só do município de São Paulo, também é do entorno nosso. Aqui, o que a gente pode ver é a evolução dos casos confirmados de esporotricose, que são as colunas, e o número de distritos administrativos com a ocorrência de casos, o que mostra que a gente tem um aumento do número de casos ao longo dos anos e também a disseminação geográfica dos casos, né? A gente vê aqui no mapa que está distribuído mais ou menos pela cidade toda. Alguns lugares têm casos pontuais, né? Então, o que a gente pode olhar é que a partir de 2016 começa a aumentar o número de casos confirmados. Aqui de 17 para 18 a gente quase duplica. E também o aumento dos distritos administrativos, né? A gente tinha poucos aqui até 2015 e vai aumentando. Lembrar que tem alguns distritos administrativos que têm um caso isolado, às vezes o gato foi trazido de outro lugar, não necessariamente com transmissão estabelecida. Então, a gente fez aqui uma avaliação de distritos administrativos que têm mais de 5 casos, né? Não estou conseguindo acertar. Bom, mais de 5 casos. E a gente vê que, assim, a partir de 2018, aumenta esse número de distritos administrativos. Se antes a gente tinha por ano 0, às vezes um distrito só que tinha uma transmissão maior, em 2018 já são 5, em 2019 já são 8 distritos administrativos. Então, olhando a distribuição dos nossos casos, o principal lugar que a gente tem aqui no Itaim Paulista, na região leste, né, que começou a identificação de casos desde 2011, e essa identificação começou muito em cima do que a gente fez a partir da taquera da divulgação das capacitações, e aí os profissionais começaram a identificar a ocorrência de esporotricose. E a gente vê o aumento do número de casos, né? 2020 está aqui, mas não dá para considerar muito, porque por causa da pandemia as coisas ficaram mais complicadas, né? Então é melhor a gente olhar até 2019.
19, né? E a gente vê que os distritos com maior número de casos são principalmente esses três, né? Itaim, Grajaú, Jaraguá, que teve uma transmissão maior em 2018, 2019 já caiu, e Itaquera, Pedreira, Penha e Vila Maria. Os demais distritos têm poucos casos, né? E aqui, esse grupo aqui de 50 dos nossos 96 distritos administrativos, muitos têm apenas um caso, tem menos de 6 casos nesse período de 2011 a 2020. Mas mesmo não tendo tantos casos, alguns distritos disparam sinais de alerta que precisam ser trabalhados com cuidado, observado, que começaram a aumentar o número de casos agora em 2019. Esse é um gráfico que mostra a importância de você acompanhar os felinos e o que a gente acredita, que uma das ações de saúde pública para prevenção dos casos humanos é você tratar os felinos, porque a gente vê o aumento de casos de felinos associado ao aumento dos casos humanos. Aqui são felinos, aqui são casos humanos. Aqui eu trouxe, esse é aquele gráfico do município de São Paulo, e eu trouxe os recortes de alguns daqueles distritos administrativos com mais casos. Então, a gente vê Itaquera. Em 2011, foi encontrado um monte de gatos positivos. E também tinham várias pessoas identificadas com esporotricose. Tendo as ações de controle, de tratamento dos gatos, de acompanhamento, mutirões de castração, orientação da população, a gente vê uma queda significativa do número de felinos e associado a isso a queda no número de casos. Você não desaparece com a esporotricose, mas você consegue diminuir o número de pessoas com casos. A gente vê Itaim Paulista, que teve um aumento de casos, teve a diminuição, quando ocorre a diminuição de felinos, ocorre a diminuição de casos humanos, mas a hora que começa a aumentar a ocorrência em felinos, também ocorre nos casos humanos. E o distrito do Jaraguá, que teve um importante aumento dos casos de felinos e de humanos, mas com a queda do número de gatos, como consequência das ações de vigilância feitas, ocorre também a de casos humanos. Aqui um pouquinho das características, né? 58%, quase 60% estão nessa faixa etária de 31 a 60 anos, e a maioria das pessoas é em sexo feminino, né? Quase 75% são em pacientes do sexo feminino, muito associado com o fato delas ficarem em casa, cuidarem dos animais e estarem mais expostas ao risco das arranhaduras e das mordeduras. Então, isso mais ou menos é a situação epidemiológica, o que temos feito e agora as nossas propostas e desafios para continuar trabalhando a espora. Do mesmo jeito que foi elaborado, a nota técnica atualizada, né, a revisão da nota técnica dos casos humanos, também está sendo finalizada a dos casos de esporotricose animal. Fora isso, nós estamos tentando tornar de notificação compulsória os casos suspeitos e confirmados humanos e os casos confirmados em animais no município. Como que nós optamos pelo SINAM para os casos humanos, estamos tentando ver a possibilidade de desenvolver um sistema complementar que no município a gente já possui para dengue, né? Que ele é complementar ao SINAM, então ele extrai os dados já digitados no SINAM e você tem os outros campos com as informações que você precisa para acrescentar. Então, tanto da parte clínica, diagnóstico, tratamento dos casos humanos, como a forma de transmissão e as ações realizadas. Aí você conseguiria ter as informações tanto do caso, de tudo que foi feito e como foi a evolução, tanto da parte humana como da parte animal, né? E o que continuamos fazendo, a parte de monitoramento, as ações de vigilância e controle,
tentando ampliar divulgação, capacitações, né? Nós queríamos até fazer um seminário esse ano, mas com a história da pandemia foi suspenso. Estamos programando para o ano que vem fazer uma por web. Então, volto a falar, né? A esporotricose, para mim, é impossível não pensar na forma de One Health, de saúde única, né? O ser humano não existe isolado, né? Que todas as suas ações para avaliar, para ter as ações de vigilância, de prevenção, de tratamento, você precisa atuar nesses 3 meios, né? Nos humanos, nos animais e no meio ambiente, nos 3 pilares. Então, a esporotricose, para mim, é o exemplo perfeito que só dá certo se for trabalhado com esse olhar. Aí eu só coloquei aqui, tem a BEPA, que de 2014, que tem toda a parte aquela parte inicial de 2011, do que foi feito das ações de vigilância e do que foi preconizado para o manejo dos animais, né? E aqui tem a nota técnica agora atualizada de 2020 da esporotricose, da humana, né? E aí eu queria agradecer muito, porque eu nem ponho a lista dos nomes, porque é muita gente, a gente vai acabar perdendo alguém, mas assim, o trabalho conjunto que foi a Esporo, né, das equipes de vigilância, do CCZ, junto com o Covisa, com as nossas UFs, agora com todo o envolvimento dos profissionais da referência, dos laboratórios. Então, é um trabalho, eu acho que maravilhoso, e que deixa a gente muito feliz, né, por tudo que foi feito, pelo empenho das pessoas. Aí, queria agradecer, muito obrigada. Tá, doutora Vivian, mais uma vez, obrigado pela sua brilhante apresentação, né, demonstrando um vasto conhecimento nessa área, e eu acho que os participantes vão se beneficiar muito desse aprendizado. Então, mais uma vez, agradeço, e lembrando que as perguntas foram feitas no chat, nós vamos responder no final da segunda palestra. Bem, a segunda palestra, então, com o biólogo Dr. Lucas Bonfietti. Eu já fiz a apresentação dele, da palestra. Então, o Dr. Lucas Xavier Bonfietti, ele é biólogo, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele foi estagiário e aluno de iniciação científica por 3 anos no Laboratório de Micologia do Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul. Ele possui mestrado, onde foi bolsista da FAPESP, e doutorado, onde foi bolsista Ciências Sem Fronteira, CAPS-CNPq, no Center for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta. Ambos, mestrado e doutorado, foi pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Coordenadoria de Controle de Doenças na área de concentração, pesquisas laboratoriais em saúde pública. Atualmente, ele é pesquisador científico 4 e diretor técnico 1 do Núcleo de Micologia do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo. Ele desenvolve pesquisas relacionadas às infecções hospitalares causadas por fungos e caracterização fenotípica e genotípica de genes fúngicos de interesse médico. Atua principalmente nos temas testes de sensibilidade antifúngicos, metodologia de tempo de curva de morte e biologia molecular para a identificação e tipagem de agentes causadores de micoses. Ele possui vários artigos publicados em revistas científicas e também vários artigos, né, publicados em anais de congressos nacionais e internacionais. Então, Dr. Lucas, a gente, mais uma vez, aí, pelo nome da comissão, a gente agradece a sua disponibilidade por estar participando mais uma vez desse ciclo. Então, boa palestra. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. É um prazer imenso a poder participar desse ciclo de palestras, né, pela segunda vez.
um tema tão importante, né? Criptococcus e criptococose e histoplasmose, são duas doenças muito importantes aqui no Brasil, mas que muitas vezes que não é dada a devida importância. Bom, vamos começar então, nosso tempo é curto. Obrigado pela apresentação, mais uma vez muito obrigado, Paulo, e a todos os organizadores. Temos pouco tempo, então assim, vou falar algumas coisas, vou passar um pouco mais rápido, mas inicialmente vamos falar sobre criptococcus. Criptococcus é uma levedura capsulada do filo Basidiomycota. Atualmente, estima-se que existam aproximadamente 37 espécies causando infecção em humanos e animais. Dos quais os agentes mais comuns, então, causando essas infecções nos seres humanos e animais, são Cryptococcus neoformas e espécie Cryptococcus gat. Elas então são leveduras, né, que se reproduzem por brotamento, são esféricas. Essas são chamadas de blastoconídeos, que têm ao redor de 5 a 10 micrômetros. Então, essa cápsula polissacarídica, que é visualizada no teste de tinta nanquim, é bem evidente, é bem clássico da levedura. Tá? Então, assim, como se ocorre a patogenia do fungo, como se ocorre a infecção? Então, o fungo, ele é encontrado em fontes, em excretas de aves ou fezes de morcegos, na verdade, excretas nitrogenadas de modo geral, principalmente, esse nicho está ligado principalmente à espécie Cryptococcus neoformans. A espécie Cryptococcus gat está mais relacionada à madeira em decomposição, em ocos de árvores, por exemplo, e ocorre a infecção através da inalação de esporos que estão no meio ambiente, né, nesses lugares contaminados, e esses esporos se depositam nos alvéolos pulmonares e passam para a corrente sanguínea e se disseminam por todo o corpo. Pode existir, sim, uma infecção primária pulmonar, mas muitas vezes ela é subclínica. O Cryptococcus, né, as espécies de Cryptococcus, têm um tropismo grande pelo sistema nervoso central. Então, assim, muitos dos casos de criptococcus são meningoencefalites. A gente vai falar um pouco mais sobre esses casos. Então, assim, de fontes ambientais, as mais comuns são em ambientes, então, com a presença de aves, né, pombos. Existem relatos de psitacídeos também, fezes de aves como arara, papagaio, eles também são bastante comum encontrar esses fungos nessas fezes, mas o que eu gosto de chamar a atenção para todas as pessoas que trabalham na saúde ou que podem ter oportunidade de perceber isso ou de saber disso algum dia, é que quando a gente lida com um ambiente desse, a gente pode perceber que em forros de casa, em galpões abandonados, qualquer lugar que tenha a presença desses animais. Semana passada o professor Gladson falou bastante sobre esses animais. Então, assim, quando a gente fala desses ambientes, é importante levar em consideração que se for feita a limpeza desses ambientes, usar sempre a proteção. Então, se a gente for fazer, ou se conhecer alguém que for fazer a mesma coisa, sempre instruir para usar uma proteção, porque é muito arriscado. A chance de você ter esse fungo crescendo nesse ambiente e você estar exposto a esses fungos e ter uma infecção que é uma infecção muito grave é muito grande. Então, a doença é chamada de criptococose, né, causada então por essas leveduras de criptococcus, e a infecção ocorre então por a inalação dos esporos. Como eu disse, eles são depositados no pulmão e ocorre então uma disseminação via hematogênica. O tropismo grande pelo sistema nervoso central, então de 70% a 90% mais ou menos dos casos evoluem para uma meningoencefalite. A doença começa inicialmente com ela pode ser assintomática, né, a infecção pulmonar, e passar somente como
como uma gripe fraca e ser autolimitante, e a infecção do sistema nervoso central é bem mais grave, que causa muitas vezes sequelas, que são diversas, podem ser déficit mental, visual, auditivo, paralisia de nervos cranianos e até uma hidrocefalia. A letalidade, em geral, ela é muito alta, tá? Podendo chegar até 25% no 14º dia da doença, o que é um valor muito alto. Até o 3º mês pode chegar de 15% a 20%, e ela pode chegar até 70% após 12 meses de infecção. A epidemiologia, então, essa doença está geralmente relacionada à imunodeficiência celular. Então, está principalmente relacionada a pacientes transplantados, pacientes que têm algum fator iatrogênico por drogas imunossupressoras, como corticoides, linfomas, sarcoidoses, e principalmente pacientes com imunodeficiência causada pelo HIV. São os pacientes mais acometidos, principalmente quando a gente for Cryptococcus neoformans. Em Cryptococcus gat, ele está mais relacionado a pacientes sem nenhuma deficiência na imunidade celular. Certo? Então, assim, é uma doença definidora de AIDS, principalmente quando relacionada com CD4 menor que 100 células por milímetro cúbico. A incidência diminuiu muito com o uso dos antirretrovirais de alta potência, né, na década de 90, no começo de 2000. A estimativa mundial é que pelo menos 1 milhão de novos casos de neurocriptococose, sendo que metade deles ocorrem na África subsaariana, onde esse problema é muito maior do que nos outros países. A gente vai acabar falando um pouco mais sobre isso, e estima-se que em torno de 600 mil mortes ao ano ocorram. No Brasil, foi levantado que é aproximadamente a 6ª infecção oportunista mais frequente em HIV, em torno de 4,5%, e a 2ª em sistema nervoso central. Então, já falamos um pouco sobre essa doença em pacientes com AIDS, né? E é uma doença, então, definidora de AIDS, então, em torno de 1 milhão de casos mundialmente, 694 mortes, já falou um pouco sobre isso. O tratamento dessa infecção, declaro que depende do corpo clínico, né, do médico, mas, no geral, ela é formada por 3 fases, né? Uma primeira fase de indução, que é uma dose de ataque, normalmente com anfotericina B, fluco ou e 5-fluorcitosina, ou somente fluco. Uma fase de consolidação com doses mais altas de fluconazol, e também uma fase de manutenção que pode perdurar por até 1 ano, que é bem mais complicada, bem mais duradoura, mas é mais de manutenção. Normalmente somente com fluconazol, doses mais baixas, certo? O tratamento nem sempre leva à cura, as recidivas são muito comuns nessa doença, e o óbito, então, em AIDS, até 40% globalmente em alguns trabalhos. Em países desenvolvidos, em torno de 9%, como a gente já falou, até 70% na África. Como eu disse, a recidiva é muito comum, em AIDS ela é ainda mais comum, que pode chegar então em torno de 30%. Para o diagnóstico laboratorial, que aqui no Adolfo Lutz a gente realiza, pode ser utilizados vários sítios, né? Pode ser material biológico de vários sítios, sendo que a meningoencefalite, então, é utilizado o líquor, e extraneural, então, pode ser usado ainda sangue, urina, até medula óssea e pele, tá? Alguns exemplos de lesão de criptococos, lembrando que a lesão disseminada quando na pele tem o aspecto de molusco contagioso, mas várias outras formas podem ser observadas. As provas imunológicas, então, são pouco usadas para criptococos, depois a gente vai comentar um pouco mais, mas a cápsula ela confere pouca antigenicidade ao fungo, então por isso que ela não é tão utilizada. Então a resposta humoral não é alta nessas infecções. No entanto, por isso não é tão útil. No entanto, a pesquisa do antígeno capsular da cápsula do fungo é a mais utilizada, porque é uma cápsula solúvel em soro, ela em líquor também, e também em urina, então por isso que ela é tão útil.
O teste que inicialmente era o mais utilizado e ainda é muito utilizado é o teste de aglutinação em látex, que busca, inclusive, as partículas da cápsula no soro, ou no sangue, no soro, no líquor. E, ultimamente, um teste imunocromatográfico que inicialmente tinha a proposta de valer $1 por teste, é um teste de beira de leito que utiliza um anticorpo monoclonal para pesquisa, então, de antígeno capsular também. Ele é dessa empresa IME, tá? Que é a produtora desse teste. Inicialmente tinha essa proposta de $1, mas aqui no Brasil ele acabou tendo o valor devido a impostos e outras coisas, ele acabou tendo um valor um pouco mais alto, mas ainda é compatível, um valor similar ao do teste de aglutinação, o que é um valor muito bom. E ele pode ser também realizado em soro, líquor, plasma e urina, com bons resultados de sensibilidade, aliás, ótimos resultados de sensibilidade e especificidade. Eu gosto de lembrar que esse teste, ele é um dos poucos que a OMS considera como assured. O que significa essa sigla para a OMS? Quer dizer que é um teste muito bom, tem uma performance muito boa. Essa sigla significa, então, que o A, ele é um teste que está disponível, né, que é disponível para aqueles que estão em risco de infecção. Ele é sensível, muito sensível, com poucos falsos negativos, é um teste específico, com poucos falsos positivos. Ele é fácil de usar, então ele é simples de usar, um teste de beira de leito. Ele é um teste rápido, né, e robusto também, e você não precisa, então, de um estoque e refrigeração, de uma geladeira. Ele não precisa de nenhum equipamento relacionado, ele é um teste rápido, então você não precisa de nenhum equipamento específico, e ele chega também, ele pode ser entregue nos principais lugares que precisam. Aqui no Brasil ele já está sendo usado, com bons resultados e boa performance, mas lembrando que o grande problema da criptococose ainda, o maior ao redor do mundo, é na África subsaariana. Então, assim, ele conseguindo atingir essas pessoas, o diagnóstico precoce, com certeza, ajuda no melhor prognóstico da doença para o paciente, e então, por isso, ele é tão importante. E ele atende todos esses pontos que são importantes para a OMS. Lembrando, então, que uma relação entre diagnóstico e prognóstico, o mau prognóstico clínico em casos de meningite, estão relacionados a títulos altos de antigenemia ou antigenorraquia, principalmente acima de 1024. A hemocultura positiva também é um sinal de mau prognóstico, porque a doença ela é inicialmente pulmonar e tem o tropismo pelo sistema nervoso central. No entanto, essa fungemia ela é transitória, essa disseminação ela é transitória. Por isso, então, que hemocultura positiva significa um mau prognóstico. Cultura positiva, então, em diversas amostras, como líquor, sangue, escarro, isso também significa que o paciente está com uma infecção generalizada, com uma sepse, né? Então, assim, você acaba significando mau prognóstico também. E a alta carga fúngica inicial do líquor também já foi confirmado que é um dos principais marcadores de mau prognóstico da doença. Para o diagnóstico, então, nós temos os meios de cultura, que são os mais utilizados, no caso o agar saburô, ele cresce muito bem, esse fungo. Lembrando que as leveduras, elas normalmente têm um aspecto muito similar, e a macromorfologia é muito similar. Então, assim, só podemos notar que para Trichosporum, eles têm esse aspecto verrucoide seco. As espécies de Cândida, ela tem esse aspecto mais cremoso, né, mas muito similar. O Cryptococcus, no caso, tem um aspecto mais mucoide devido à cápsula, né, polissacarídica, e muitas vezes ele escorre no tubo. Isso não é regra, tá? Muitas vezes ele pode aparentar esses isolados de Cândida. Só a Rhodotórula que possui um pigmento carotenoide, então das espécies de levedura, é a que mais se destoa por ter essa coloração naturalmente desse pigmento.
Vamos falar então do diagnóstico dos exames direto. O mais utilizado é um exame até que simples, com uma alta sensibilidade, é o exame direto com tinta da China, ou tinta nanquim, com uma gota de tinta nanquim e uma gota de sedimento, junto com um sedimento do material biológico. Você vai visualizar então essas cápsulas e a levedura em brotamento. Então, assim, já é presuntivo de criptococcus, na verdade, o exame sem a tinta nanquim, você vai ter esse aspecto que você não consegue, então, dizer, né, que é criptococcus, porque você não consegue visualizar a cápsula. Após o isolamento do fungo, outras provas são feitas, né, o da cápsula, uma outra é da hidrólise da ureia, então a urease positiva diferencia o gênero Cryptococcus das espécies de Cândida. Posteriormente é feito, então, as provas de auxanograma, que auxanogramas são assimilações de fontes de carbono e nitrogênio. Então, no meio de cultura, né, numa placa de Petri, você deposita diferentes fontes de carbono e você tem um perfil de assimilação desse fungo para identificar essa levedura. Você corre uma chave que é cedida pode ter nos livros ou na internet, e você tem então uma identificação da espécie. Lembrando que esse teste ele não identifica Cryptococcus neoformans e GAT, ele identifica somente o Cryptococcus neoformans. A fermentação de carboidratos não é feita, porque Cryptococcus não fermenta, mas quando é feito, ele separa as espécies de Cândida. Então, só para vocês terem uma ideia do crescimento em halo. Os kits comerciais, então, nós temos principalmente o AP20AUX, que é da Biomerrier. É uma fita que vem impregnada nos diferentes pocinhos por diferentes fontes de carbono. Sendo que no primeiro pocinho você não tem nenhuma fonte de carbono, é o seu controle de esterilidade, e a glicose, que é o nosso controle de crescimento, já que todo ser vivo assimila a glicose. E através do perfil de crescimento, você tem, então, uma identificação do seu agente. Lembrando, então, que esses perfis de assimilação só identificariam Cryptococcus neoformans. Para a identificação de Cryptococcus neoformans e identificação de Cryptococcus GAT, é necessário fazer, então, esse meio, CGB, que é um meio muito utilizado no laboratório de micologia, que chama canavanina glicina azul de bromotimol, que você, então, com um teste positivo, você identifica o Cryptococcus GAT do neoformans. Outras técnicas mais acuradas podem ser utilizadas, no caso, o MALDI-TOF tem mostrado ótima performance para a identificação das espécies, inclusive dos complexos de espécies, depois eu vou falar um pouco mais. Análise de DNA, né, para os laboratórios que disponibilizam de técnicas moleculares, como PCR e RFLP, e o sequenciamento ainda é o com melhor performance, principalmente de genes como ITS, IGS e D1, D2. Lembrando que o teste de DNA pode ser feito em soro ou em líquor, mas ele carece ainda de padronização, de documentos que padronizem principalmente primers e protocolos de moleculares. Ainda que alguns autores indiquem no uso do diagnóstico, ele pode ser utilizado sim, e principalmente para o segmento terapêutico dos pacientes. Aí eu pergunto, é importante identificar as espécies, separar então neoformas de GAT? E eu já trago a resposta para vocês, sim, é muito importante. Essa espécie Cryptococcus GAT, que foi descrita a partir de 2006 por Kong Chung, era inicialmente uma variedade, ela se destaca por ter uma maior resistência aos antifúngicos, e os subtipos moleculares são muitas vezes mais virulentos. O tipo de doença, o tipo de paciente, áreas endêmicas, então tudo isso leva-nos a acreditar que sim, que é muito importante essa identificação de espécies. Só para chamar a atenção,
que esses fungos, essas espécies são ainda divididas por tipos moleculares em VN1, 2, 3, 4 para as espécies de Cryptococcus neoformans e VG1, 2, 3, 4 para as espécies de Cryptococcus gat. Rapidamente, só para chamar a atenção, pacientes com imunocomprometimento pelo HIV, na grande maioria das vezes, são acometidos pelo tipo molecular VN1. Em outras condições, né, outras doenças de base, outras condições predisponentes, a gente encontra bastante VN2 e VN1. E nos imunocompetentes, aparentemente imunocompetentes principalmente, VG2 e VG1 ao redor de todo o mundo. Só para chamar a atenção, no Brasil já foram descritos vários tipos moleculares em todo o nosso país, mas o VG2 ele é endêmico no Nordeste, e por isso a grande maioria dos casos de Cryptococcus gat são dessa região, porque ele é endêmico da região Nordeste. Só sobre o mal de Toff, né, eu já falei um pouco, ele é uma técnica que foi introduzida na micologia há pouco tempo, ela emprega, então, o estudo de proteínas, né, uma espectrometria de massa, e ela é capaz de determinar massas moleculares, e através de comparação de um banco de dados que já existe no aparelho, você tem a identificação rápida desses agentes. Ela tem demonstrado uma ótima performance para Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat, e também interessante dizer que ela identifica outras espécies de Cryptococcus também, como Cryptococcus laurenti, albidus. Resultados, então, a partir da comparação, e trabalhos recentes vêm tentado demonstrar também diferenças na virulência e na resistência desses agentes, e tem se demonstrado também que são úteis para isso. Bom, agora um pouco sobre a histoplasmose. Desculpa estar falando um pouco rápido, mas é que nosso tempo é curto e depois a gente vai ter um tempo legal para conseguir discutir algumas dúvidas que forem surgindo. Sobre a histoplasmose, então, ela é uma doença causada, então, pelo histoplasma capsulatum, né, com diversas variedades, depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Lembrando que o histoplasma é um fungo termodimórfico, que na natureza, então, ou na estufa 27, 30 graus Celsius, ele se apresenta na forma filamentosa, com filamentos finos, com macro e microconídeos, com esse aspecto aqui. Como a gente pode ver nessa foto. Em temperatura, então, corporal, né, no ser humano ou no animal, ele tem esse aspecto leveduriforme, a gente vai ver um pouco mais sobre eles, e ele apresenta mais ou menos essa forma, tá, intracelular, principalmente dentro de macrófagos, com cachos de leveduras em brotamento. O habitat do fungo, então, no geral, são solo, poeiras, fezes dissecadas de morcegos, cavernas, galinheiros, viveiros de pássaros. Aqui, gente, apesar de ter colocado essa caverna, muito válido ressaltar que hoje em dia o que acontece é que muitos dos ambientes, principalmente na cidade de São Paulo, ambientes como prédios, eles mimetizam muito essas grutas, essas cavernas. Então, assim, a gente tem muitos locais que morcegos podem viver dentro desses edifícios e podem fazer um nicho propício para propagação desse micro-organismo, certo? Então, assim, fatores de risco, então, espeleologia, né, estudo das cavernas, agricultores, muitas vezes relacionados a galinheiros ou aves. Ele também tem uma grande importância em pacientes imunodeprimidos, principalmente aqueles relacionados com portadores do HIV, né, da doença da AIDS. A medicação imunossupressora também tem alguma relação, alguns relatos na literatura, portadores de linfomas e outras neoplasias, transplantados de órgãos sólidos e de células hematológicas. Também já foi descrito, então, essa doença relacionada a esses pacientes. Por exemplo, foi
detectado, então, esses bombeiros infectados em um treinamento no Distrito Federal. Foi um relato de 25 pessoas que participaram e tiveram essa forma pulmonar aguda, que depende principalmente da quantidade do inóculo aspirado e do estado imune do hospedeiro. Então, assim, quando a gente for falar de histoplasmose, a gente tem que lembrar que de 5 a 10% dos casos, eles são assintomáticos e são autolimitantes. Então, a pessoa tem uma cura espontânea. Ele passa por, um, por uma gripe branda e tem uma cura espontânea. Só que quando a carga fúngica inalada é muito grande, você tem então uma forma pulmonar aguda que é muito grave e muitas vezes leva ao óbito, tem uma letalidade muito alta. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então a maior ocorrência, principalmente em visitantes de caverna e galinheiros abandonados. Vamos falar então sobre a doença, né? A histoplasmose é notificada em 13 estados dos Estados Unidos, então de 2 a 5% dos casos em pacientes com AIDS nos Estados Unidos, principalmente na região central dos vales dos rios Ohio, Missouri e Mississippi. 60 a 90% da população dessas regiões são positivos para a prova da histoplasmina, que é uma intradermo-reação com esse antígeno do histoplasma. 80% então dos indivíduos são infectados ao redor dos 20 anos de idade. Alguns estudos, um estudo, por exemplo, de Armstrong de 2018, com 3.409 casos, demonstraram que 57 então, assim, a histoplasmose, então, no Brasil é também chamada de histoplasmose clássica. Ela é causada por Histoplasma capsulatum, variedade capsulatum, então ela não é de notificação compulsória, no entanto, é uma doença considerada definidora de AIDS. Estima-se que em torno de 0,7% dos casos de AIDS apresenta essa doença extrapulmonar, e vários relatos dessa doença em vários estados, sendo que no centro-oeste varia de 4,4% a 63%, e no sudeste de 3% a 93% das casuísticas. A doença, então, ocorre através da inalação dos esporos dos fungos, que são depositados nos alvéolos pulmonares e se disseminam, então, para o sistema linfático, principalmente via linfematogênica. E os sintomas, então, eles aparecem em torno de 3 a 18 dias após a exposição, em torno de 10 dias a média, sendo que de 90% a 95% dos casos dessas infecções são assintomáticas ou têm sintomas leves. Tá? A intensidade dos sintomas vai sempre depender da quantidade de inóculo inalado e principalmente do estado imunológico do hospedeiro. Então, assim, a histoplasmose e aspectos atuais, então, alerta a população. Devido à crescente urbanização e desmatamento, esses morcegos que viviam em florestas, normalmente, eles, então, migram para as áreas urbanas e, muitas vezes, acabam habitando edificações, sótãos, forros de casas, falhas em construções, o que formam essas cavernas artificiais que eu citei agora há pouco. Então, assim, o que é importante a gente sempre levar em consideração quando tiver entrando nesses ambientes e nota-se que tem ou pombas ou mesmo morcegos, então você tem essas cavernas artificiais e você tem nichos com excretas nitrogenadas que é muito propício para a proliferação desse fungo. Então, assim, sempre que for adentrar esses locais, está com máscara, está com proteção, isso eu acho que é o papel de nós, funcionários da saúde, sempre visualizar, perceber esse risco e fazer da forma certa. O plantio, então, de árvores frutíferas também oferece condições de alimentação para esses morcegos, o que propicia também eles morarem, essa contaminação. A histoplasmose, então, ela tem várias formas clínicas. Primeiro, moderadamente grave,
com sintomas como tosse, febre, ela mimetiza uma pneumonia atípica, e as formas graves têm alta mortalidade. São principais 3 tipos, né? A forma progressiva aguda, principalmente com hepatosplenomegalia, febre, tosse, dispneia. As formas progressivo crônica, com lesões pulmonares escavadas, com hemoptise, dispneia, febre baixa, fibrose pulmonar, tosse produtiva e dor torácica, e o raio-x de pulmão simula muitas vezes uma tuberculose, então por isso tomar cuidado no diagnóstico pela imagem, o qual pode estar associado também, só levar em consideração. A forma disseminada é a forma relativamente grave, a mais grave no caso, tem uma evolução rápida, com febre persistente e emagrecimento. Essa forma está relacionada principalmente a pacientes com AIDS, que não estão em tratamento, né? O fígado e baço aumentados, ulcerações de membrana, mucosa, em especial orofaringe também é bastante citado. Então, são lesões, também lesões cutâneas aparecem bastante, com comprometimento meningoencefálico, e em 5% dos casos, com tosse, febre, suor noturno, perda de peso, eritema multiforme e eritema nodoso. Algumas fotos só exemplificando. Então, histoplasmose em AIDS, em 1987, ele foi detectado essa forma extrapulmonar da histoplasmose em paciente HIV positivo nos Estados Unidos, indicando então AIDS. Esse foi detectado pelo CDC em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Ele possui uma alta taxa de mortalidade nesses pacientes, que pode chegar em torno de 80% em algumas casuísticas, o que é muito alto. Estão relacionados geralmente com CD4 abaixo de 150 células por milímetro cúbico, por mililitro. Tá? Que só para ter uma ideia, a porcentagem de pessoas infectadas, né, histoplasmose, até maior do que os associados com a tuberculose. É importante lembrar que essa doença mimetiza muitas outras doenças, dentre elas a tuberculose, herpes, leishmaniose, sífilis e paracoccidioidomicose. Então, assim, o diagnóstico diferencial é bastante importante também. Para o diagnóstico laboratorial, pode ser usado diversos materiais biológicos, né? Principalmente a medula óssea e o sangue são os mais utilizados, mas ainda pode ser utilizado secreção do trato respiratório, gânglio, materiais colhidos por biópsia, lesão ulcerada de pele também. O exame direto a fresco, ele é muito difícil, de difícil observação. A sensibilidade desse exame é muito, muito baixa, mesmo num laboratório de micologia especializado, ou mesmo com um corpo técnico especializado, ainda assim ele tem a sensibilidade muito baixa. A coloração de Ginsa acaba sendo mais utilizado, né? É um corante panótico que cora tanto estruturas acidófilas como basófilas. Então você tem uma coloração tanto da membrana, do núcleo e do citoplasma. E a visualização, então, de leveduras pequenas, de 2 a 5 micrômetros, que são esféricas ou ovais, com halo claro ao redor, que mimetiza uma cápsula, por isso o nome capsulatum. Lembrando que ela não é uma cápsula, é só uma retração do citoplasma, certo? Eles só mimetizam a cápsula. Presente, então, no interior dos macrófagos. O resultado, então, do exame direto, você vai ter, então, células leveduriformes intracelulares sugestivas de histoplasma capsulatum. Lembrando que a diferenciação que pode ser confundido com outros agentes, como o fungo Sporotrix, como a professora Vivian já falou bastante sobre o Sporotrix, ele tem um aspecto muito similar intracelular ao histoplasma capsulatum, também um fungo dimórfico, né? Mas também pode ser muito confundido com leishmania. Lembrando que na leishmania, você vai, além do núcleo, você consegue visualizar o cinetoplasto, que é uma estrutura mais escura, mais pigmentada, né, na coloração panótica, mas também intracelular, também, e a lesão também é muito similar, muitas vezes, à lesão no ser humano ou no animal.
Então, esse diagnóstico é bastante importante, tem que tomar bastante cuidado. Só lembrando, então, do diagnóstico diferencial para o Sporotrix, no caso o histoplasma, esse aspecto, a leishmania, como eu já disse, e também Penicillium marneferi também pode ser confundido. O resultado na cultura, então, é necessário fazer o diagnóstico, uma prova de reversão, já que ele é um fungo termodimórfico, é necessário fazer a diferenciação entre a forma filamentosa e a forma leveduriforme. Lembrando que a 25 a 30 graus Celsius, ela tem essa forma de filamentoso, né, de fungo filamentoso. Somente tomar cuidado com o fungo anemófilo, que não é um fungo dimórfico, o Cepedômium, que ele tem um crescimento muito mais rápido. O Histoplasma capsulatum, ele tem um crescimento muito lento, que pode levar até 45 dias. O Cepedômium não, ele tem um crescimento muito mais rápido, então seria uma das formas fáceis de separar, de identificar esses dois fungos. Em levedura, a 37 graus Celsius, na forma de levedura, ou no ser humano, ou no animal, ele tem esse aspecto, né, com brotamentos, ou esse aspecto que pode ser muitas vezes cerebriforme. Para o diagnóstico, as provas imunológicas são muito utilizadas para esse fungo, para o histoplasma, porque ela agiliza o diagnóstico muitas vezes e melhora o prognóstico do paciente. Precisamos aguardar para ver se ele retorna para finalizar a apresentação que ele vinha fazendo. Até o momento nós temos algumas participações, temos algumas perguntas para serem respondidas. E se o Lucas não retornar, nós vamos provavelmente chamar a doutora Vivian para, se possível, já adiantar alguma questão relacionada às perguntas que foram feitas. Está voltando, Lucas? Voltei, já coloquei de novo. Ok. Perfeito, obrigado. Então, as provas imunológicas, lembrando que elas são muito utilizadas para o diagnóstico desse agente, principalmente para detecção mais rápida, uma vez que a cultura pode demorar até 45 dias e que o exame direto muitas vezes tem uma baixa sensibilidade. Então elas são muito úteis, principalmente para um tratamento precoce, né, e um manejo precoce desses pacientes. A imunodifusão é bastante utilizado, principalmente na detecção de anticorpos dos antígenos H e M, que são os principais desse fungo. Tem-se que aproximadamente a sensibilidade dessa prova é em torno de 70% a 100%, dependendo da referência que testou. E lembrando que em AIDS a porcentagem, a sensibilidade acaba sendo bem menor. E a padronização do antígeno acaba sendo o grande problema desses testes, dessas provas imunológicas. Para detecção de anticorpos, então, é bastante utilizado o ELISA, que busca, então, nesse teste, o antígeno glicoproteico de histoplasma capsulatum, tanto em soro como em urina, e é uma das provas mais sensíveis. O Western blot também é bastante utilizado, tem alta especificidade e sensibilidade, principalmente na detecção dos antígenos H e M. Ele é utilizado principalmente na fase inicial da forma pulmonar aguda, ele tem bons resultados, e detecta também antígeno precocemente, o que melhora o prognóstico, como eu já vi para esses pacientes dessas doenças. Os testes comerciais, a empresa IME, a mesma que fez aquele teste rápido para Cryptococcus, tem desenvolvido alguns testes com antígenos e anticorpos para histoplasma, na busca de antígenos e anticorpos. No entanto, ainda não, muitos testes estão sendo feitos, ainda não se tem a performance dela tão bem descrita, mas provavelmente ela não tem tão boa performance quanto para Cryptococcus, o teste rápido, mas ainda é um teste que se mostra promissor no diagnóstico. A intradermo-reação com a histoplasmina, ele acaba sendo utilizado em alguns locais, no entanto, o resultado ele tem que ser um resultado presuntivo, pois a reação pode manter positiva após a cura da doença, lembrando que em áreas endêmicas ele não é tão
tão bom, porque 50% a 80% da população acaba sendo assintomático para a doença e vai ser positivo nessa intradermorreação. Então, é uma das principais limitações, são um valor diagnóstico nessas áreas endêmicas, que é muito baixo, né, se a gente for parar para pensar, e os falsos negativos, que geram em torno de 20%, principalmente em doença pulmonar crônica. Lembrando também que existe o falso negativo, principalmente, perdão, lembrando também que altas taxas de falso negativo em pacientes HIV positivos, certo? Testes moleculares, muitos deles estão em teste, né, mas são empregados PCR em tempo real, principalmente em fragmento de 210 pares de bases, né, do gene de histoplasma capsulatum, são considerados altamente sensíveis e específicos na literatura. Multiplex também demonstrou alta sensibilidade e especificidade, incluindo conseguindo até separar outros agentes como pneumocistis girovese, histoplasma capsulatum, criptococcus neoformas e criptococcus gat. Outras técnicas são utilizadas, mas todas elas necessitam de uma padronização, principalmente para utilizar no laboratório clínico. Bom, era isso que eu gostaria de falar. Desculpa ter falado tão rápido, mas é que é bastante assunto para 40 minutos. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só perguntar que a gente tenta responder na medida do possível. Legal. Obrigado, Lucas. Foi uma Eu que agradeço, Paulo. Uma excelente palestra. E agora nós temos algumas perguntas aí. Gladson, você quer começar? Sim, anotei duas perguntas aqui. Anotei duas perguntas, uma da Maria Del Grande, do Jabaquara. Ela está questionando a questão de que houve um caso de lesão, um animal sem lesão, é um animal sem lesão na pele, sem sintoma nenhum, arranhou uma pessoa que acabou por desenvolver esporotricose. Ela queria saber se isso é possível. Essa é a primeira questão. Aí tem outra questão depois, mas acho que seria interessante responder essa primeira, né? Um animal assintomático, sem lesão, que arranhou uma pessoa e essa pessoa terminou por desenvolver a esporotricose. Lembrar que o esporotrix ele pode estar no meio ambiente, então, eventualmente, o animal até pode ter nas unhas a presença do fungo, ele não ter, por algum motivo, desenvolvido a doença, ter arranhado e transmitido para a pessoa. E também, lógico, precisa da investigação se não pode ter algum outro animal envolvido, né, que tivesse a lesão presente. Talvez esse não seja o único animal envolvido na história. Também válido lembrar, né, doutora, que o ambiente pode estar muito contaminado, então a infecção pode ocorrer até por mucosas expostas e não necessariamente pela arranhadura ou mordedura, né? Pode ocorrer também, né, doutora? Sim, pode ocorrer. Né? E pode ser só que tivesse nas unhas, né? Porque normalmente você precisa inocular, né? O mais frequente para ocorrer a infecção, né? Apesar de ter relatos de pessoas que não foram arranhadas, mas tiveram normalmente com gatos, né, que têm a presença de lesões, principalmente na área nasal, e que adquiriram a esporotricose sem ter a descrição de uma lesão, né? Tudo bem. Tem uma outra questão que foi feita pela Ângela Sintra sobre o risco sanitário relacionado à população de pombos próximos a restaurantes, próximo a bebedouros, enfim, fontes de alimento. Qual é o risco sanitário devido à presença de pombos próximo a restaurante e por fontes de comida, bebedouros? Então, na verdade, o que é importante levar em consideração? Quando a gente fala de pombos, é importante que esse nicho, que esse fungo, essas fezes, elas estejam em ambiente que não bata sol, porque a luz UV, ela mata o fungo. Então, assim, são vários fatores que acabam
colocando em risco o ambiente. E assim, o professor Gladys falou bastante semana passada sobre os principais riscos. Sempre tem sobre o pombo, né, sobre os controles populacionais. Então, assim, sempre vai ser um risco onde tiver pombo. O que tem que ser avaliado tem que tomar cuidado, porque não é só a presença de pombo, é a presença de pombo, defecando, com excretas em ambiente protegido do sol, em ambiente um pouco mais úmido. Então, assim, acho que o professor Gladson vai poder até dizer melhor se existe alguma norma relacionando isso com restaurantes e outros estabelecimentos. Sim, com relação a essa questão, obviamente que nós temos toda uma legislação sanitária que visa proteger a saúde da população como um todo. Então, nesse aspecto, óbvio que a presença de qualquer tipo de animal próximo a restaurantes e bares, isso aí vai ser alvo da fiscalização sanitária no sentido de coibir essa questão. Porque, sim, a presença de fungos demandaria, como foi dito pelo Lucas, que essas fezes ácidas e nitrogenadas estivessem ao abrigo do sol, em local confinado. Mas nós não podemos perder de vista que há outros patógenos nessas fezes, né? Salmonella e outras bactérias que eventualmente poderiam contaminar os alimentos também. Sim, a legislação sanitária ela prevê uma proteção nesse sentido. Já aproveitando, a Maria Del Grange trouxe uma outra questão também, que eu vou passar para vocês. Se não seria o caso de pessoas em áreas de transmissão que apresentem lesão serem indicadas como suspeitas de estarem com a doença. Então, uma pessoa, eu não sei se tem esse georreferenciamento de locais onde há uma grande concentração de casos. No caso aí seria histoplasmose e criptococose. Eu acho que a esporotricose é mais fácil de ser georreferenciada, talvez. Mas, enfim, locais onde há um grande conjunto de pessoas com esse tipo de doença, de lesão fúngica, se seria o caso de haver um trabalho proativo, já de observação dessa população no tocante ao risco que elas apresentam e, enfim, se há de forma proativa uma forma de agir no local. Posso falar em relação a esporo, Sim. né? A gente tem um mapeamento tanto dos casos humanos como dos felinos, e as nossas unidades de vigilância em saúde, quando ficam sabendo de caso, eles fazem atividade de busca ativa de caso a caso, de casa a casa, né? Então, quando você identifica pessoas com lesão, elas são encaminhadas para avaliação médica. Lembrar que o fato de estar na área de transmissão não quer dizer que obrigatoriamente toda lesão é esporotricose, né? Então, é importante passar por uma avaliação médica adequada. E se a unidade considerar que é compatível, preenche a definição de caso suspeito, ela é encaminhada para referência, e aí com a possibilidade de diagnóstico laboratorial e tudo, né? Então, isso já é feito nas nossas áreas de rotina. Perfeito. Para criptococcus e histoplasma é bem mais complicado, né? Não, até porque muitas vezes você não tem esses nichos, essas fontes de infecção. Você consegue relacionar surtos e ambientes contaminados, mas é difícil você saber para onde um paciente andou e onde ele pegou essa infecção, essa doença. Obrigado, Lucas, doutora Vivian. Não nos chegou nenhuma outra questão relacionada, não há mais nenhuma pergunta aqui. Paulo, tem alguma coisa com você? Então, essa da Mariana já foi respondida, né? Eles perguntaram da norma técnica, né? A gente já respondeu a questão aí que a doutora Vivian tinha colocado, né? Alguém estava pedindo essas normas técnicas. E acho que já foi respondido que será enviado pelo e-mail oficial do CCZ. Riscos sanitários para crescimento de populações de pombos perto de restaurantes. Essa foi a essa já foi, Sim.
Tem muita gente A questionando. Zênia Guedes está perguntando que possamos avançar para todo o Brasil também para controlarmos essa epidemia. Mas ela não fala de quê, que ela não está especificando. Epidemia de esporotricose, né, na verdade. É, Criptococcus a cada... a Zênia Guedes que está fazendo aí. Eu acho que a gente tem que ter as ações pensadas para o Brasil como um todo, né? A gente trouxe do município de São Paulo, trouxe um recorte dos nossos vizinhos do estado com informações que a gente recebe, mas a gente tem a Esporo aparecendo relatos cada vez em mais lugares no Brasil como um todo. Então, na verdade, precisamos de uma proposta de vigilância, de prevenção da esporo para o Brasil como um todo. E volto a falar, eu não consigo imaginar esporo você só ter o tratamento humano. Se você não parar para pensar a forma que é transmitida e a transmissão importante, que tem um grande número de casos, é a zoonótica, né? Aquelas transmissões por contato com plantas, elas são habitualmente pontuais, né? Então, que a gente precisa pensar de como fazer a prevenção. Então, passa pelo tratamento, pela parte de castração, orientação, todo um programa envolvendo tanto a parte animal como a parte humana. Ok. Tem uma questão interessante também aqui. Quer responder? Não, fala aí, pode falar. Não, tem uma questão interessante aqui da Cristina Magna Bosco. Em esporotricose, o encerramento de caso é sempre laboratorial ou fazem clínico epidemiológico? Sobre o encerramento de caso. A gente põe as duas opções. Pela realidade do município de São Paulo, no momento, a gente opta por preferencialmente ser por critério laboratorial, porque lembrar que a gente tem diagnósticos diferenciais também. E no município de São Paulo, a gente tem a possibilidade do diagnóstico laboratorial, né, de ser feito lá no laboratório do DVZ, no Labizô. Então, a nossa preferência é por diagnóstico laboratorial. Mas é lógico, não sendo possível, você pode estar fazendo pelo clínico epidemiológico, desde que preencha a definição de caso suspeito e importante a investigação do risco epidemiológico. Então, você não consegue fazer o diagnóstico laboratorial, mas você tem lesões suspeitas, você tem o contato com um animal que tem diagnóstico de esporotricose, você pode encerrar pelo clínico epidemiológico. Mas nós, em particular, nesse momento, pelo menos, não temos tantos casos ainda, a gente prefere que seja laboratorial. Tem uma do Ciro Fernandes. Desculpa. Pode falar, Lucas. Não, então, Paulo, só para lembrar que há pouco tempo o pessoal do Ministério da Saúde fez uma reunião para a Adelaide, a Zênia, a Sinaida, fizeram uma reunião com os LACENs de todo o Brasil, inclusive o município de São Paulo estava lá também, para apresentar os dados, para escrever, então, alguns documentos, e a ideia era que esporotricose se tornasse de notificação compulsória, acabou não dando certo, mas assim, eu sei que elas ainda estão, que aí depois veio a pandemia, mas eu sei que os esforços ainda estão acontecendo para melhorar essa vigilância, essa busca ativa de casos, para melhor manejar isso. Então, assim, isso já tem sido, já está acontecendo, já estão se movimentando para ajudar nessa questão. É claro que ainda muita coisa tem que ser feita, né? Claro, se fosse notificação compulsória seria perfeito, mas ainda é uma luta, né? Ainda temos que buscar isso. A mesma coisa até para as outras enfermidades fúngicas, criptococose ou histoplasmose. O importante é que os municípios, tem vários municípios que acabaram incluindo como notificação compulsória a esporotricose, o que ajuda muito, né? O que ajuda muito para a gente conhecer melhor esse perfil. Guarulhos foi um dos primeiros, né? Rio de Janeiro também tem outros municípios, mas enfim. Então, assim, e essa ação do município também é bastante importante. Eu sei que o Ministério da Saúde, o setor de saúde única também estava preparando uma reunião para falar sobre esporotricose, mas aconteceu a pandemia, também foi cancelado, mas provavelmente eles retomem essas ações.
Mas, enfim, são algumas das coisas que eu sei que já estão em andamento, de pessoas que já estão trabalhando para melhorar esse perfil, tudo que está acontecendo para a esporotricose, né? Tem mais alguma aí? Não chegou, não veio nenhuma questão a mais. Tem uma do Ciro Fagundes. Como fazer para institucionalizar uma cadeia de diagnóstico, preferencialmente com LACENS envolvidos? Na verdade, teria que ser feito um documento, né, um documento padronizado. Foi exatamente para isso que teve essa oficina em Brasília, no Distrito Federal, em agosto de 2019, e para montar esses documentos de quais são os dados mais importantes para ser feito, e a partir dessa padronização desse documento, e claro, que consiga atingir as realidades de todos os estados, que muitas vezes é muito, muito diferente, muito distinta, e aí lançar no Ministério da Saúde, então, uma nota técnica, um documento para uniformizar desde diagnóstico, tratamento, enfim, manejo ambiental, os gatos, como agir, então, enfim, tudo isso está sendo feito, com certeza os responsáveis pelos LACENS de cada estado vão ser contactados para participar, para dar palpite se tiver presencial futuramente, com certeza vai ter alguma coisa, mas assim, já está acontecendo uma movimentação para isso. E claro que espero que em breve tenha esse documento. Mas aí são várias coisas envolvidas, principalmente a doutora Adelaide Millington, que é uma das responsáveis, junto com a Sinaida e Martins e com a Zênia Guedes, acho que elas estão aí, estão assistindo a Zênia, tudo bem? Bom, só lembrar disso tudo. Tem uma questão aqui, vou falar? Vivian, por favor. Na semana passada, o Ministério fez uma reunião via web, porque foi cancelada por causa da pandemia, muito trazendo a experiência do Rio de Janeiro, tinha a participação da CGLab, para tentar, né, discutir e avançar nessa parte do diagnóstico, da vigilância da esporotricose no Brasil. Perfeito. Tudo bem. O Edu, aqui de São Paulo, ele traz uma questão: de que maneira é tratada em campo a educação e sensibilização da população para essas duas zoonoses, né? De que forma a população está sendo informada, se existe algum processo de informação e educação no tocante a essas zoonoses. Como é que isso está sendo feito? Eu deixo aberto aí o microfone para quem quiser comentar. Na verdade, para criptococose e histoplasmose, tirando o que a gente encontra nos sites na verdade, acho que não tem algumas cartilhas pontuais, tudo, mas de forma geral, não sei se tem sido feito esse trabalho de conscientização de população, educação, não tenho certeza. De esporotricose, doutora? Esporotricose, assim, a gente faz a parte de capacitação das nossas unidades de vigilância e eles acabam trabalhando no território. Fazem toda uma parte de orientação da população, né? O CCZ fornece o suporte para isso e toda aquela parte também de posse responsável, cuidado para falar da doença, para evitar o abandono dos animais, né? A importância de você tratar o animal, lembrar que o animal também tem um tratamento prolongado, que nem das pessoas, né? E às vezes tem até experiências interessantes que eles relatam que a pessoa não toma a medicação direito, abandona, mas para o animal ele dá certinho, vai até o final, né? Mas é feita toda essa parte de conscientização nessas atividades de vigilância da população, né? Das formas de se prevenir e o cuidado com o animal, e muito em cima também aquilo de evitar que você amplie essa transmissão, né? Abandonando os animais, deixando eles saírem, descartando, né, os animais mortos em qualquer lugar, e também das pessoas para tentar identificá-las naquelas fases iniciais, para encaminhar para tratamento, para tentar diminuir também aquelas formas linfocutâneas, né?
você começando inicial, que você tem uma resposta muito melhor, o tratamento acaba sendo mais rápido, tudo, né? Então, essa parte toda é feita. Bom, só queria complementar, né, em relação à questão da Prefeitura Municipal de São Paulo, Centro de Controle de Zoonoses, Covisa. Em relação à histoplasmose e criptococose, nós temos a nossa série educativa da fauna sinantrópica, que é disponibilizada em papel e também em meio eletrônico, e, sobretudo, em locais onde nós temos grande concentração de população de pombos, onde geralmente a população nos provoca estar indo até o local para tentar resolver a situação. Um cartão de visita que nós temos é justamente trazer esse problema, né? A problemática dessas doenças fúngicas, o risco que o acúmulo daqueles animais naquele local traz para a população, e nós procuramos, a partir disso, incentivar de fato que as pessoas deixem de alimentar esses animais e melhorem a estrutura das edificações, no sentido de que essas populações de animais não proliferem e, consequentemente, o risco de aquisição de uma doença fúngica dessa possa ser baixo. Esse é um trabalho que a gente faz aqui pela Covisa, Centro de Controle de Zoonoses. Obrigado, Gladstone. Não sabia. Parabéns pelo trabalho. Isso realmente faz a diferença. Paulo, tem alguma questão? Eu acho que não tem mais nenhuma aqui que eu me lembro aqui. O Gerson também que está nos acompanhando. Que está São 11h31. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é que muitas perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas para os palestrantes e divulgadas pelo e-mail institucional do CCZ. A gente vai fazer, se aparecer alguma pergunta que nós não conseguimos fazer para os palestrantes, então essas perguntas serão encaminhadas a eles e depois serão respondidas, divulgadas no e-mail institucional do CCZ. É isso mesmo, né? Mais uma pergunta que fizeram durante as palestras, eles queriam a disponibilização das aulas, né, das palestras dos palestrantes. Eu disse que respondi a questão, mas eu vou reforçar que essas palestras, todas que estão sendo feitas pelo YouTube, né, da Faculdade de Saúde Pública, elas serão editadas e depois ficarão disponibilizadas para o público. Então, a pessoa tem que esperar, acho que 1 ou 2 dias aí para eles editarem. Assim que passar esse período, a pessoa vai lá, acessa o canal do YouTube e tem as palestras editadas de todo o ciclo. Ok? Bom, eu acho que então não tem mais nenhuma questão aí que apareceu nesse momento, né, Gladstone? Não tem nenhuma questão a mais. Acho que nós podemos caminhar para o encerramento. Já de antemão agradecendo a doutora Vivian e o Lucas Xavier pelas brilhantes palestras que eles fizeram. E assim, isso só reforça, isso só mostra para nós e para a população em geral a importância do nosso trabalho de vigilância em saúde e o nosso trabalho de prevenção a essas doenças todas. Nós estamos vivendo, na atualidade, um momento de pandemia Covid-19, e todos estão acompanhando, e neste momento nós estamos percebendo o quão importante é a figura do Sistema Único de Saúde, o SUS. É importante lembrar que a Covisa, o DVZ, a Faculdade de Saúde Pública, o Instituto Adolfo Lutz, enfim, todos nós somos o Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um importante trabalho, um importante papel nessa questão de proteger a saúde da população, e eu só tenho a agradecer aos palestrantes no dia de hoje e a todos os profissionais do Sistema Único de Saúde pelo trabalho que vem empenhando no sentido de proteger a saúde da população em geral. E desejar um bom dia a todos. Ok. Então, também termino aqui, só recomendando mais uma vez que no dia 25 teremos a próxima palestra, mais 2 palestrantes. Se puderem assistir, a gente agradece. E mais uma vez agradeço ao doutora Vivian e ao doutor Lucas pela brilhante apresentação, né, e a contribuição para esse ciclo de palestra mais uma vez. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Se tiver mais alguma consideração. Obrigada. Tá bom. Muito obrigado. Então, tá legal. Acho que podemos encerrar, então, esse ciclo de hoje, né?
e nos veremos no dia 26/8. Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas, e para nós é muito importante a participação de vocês nesse ciclo de atualização, que já é o 12º esse ano. Obrigado a todos e tenham um bom dia e fiquem em casa. Bom dia. Bom dia.